Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tô Beleza, aqui pessoal. com o Renzo Scalon na usina e hoje a gente vai mostrar passo a passo como é feito do zero, né, Renzo? Isso aí. Uma fonte usina. Então vamos lá? Vamos lá conhecer. Bora! Bom galera, agora a gente está aqui no ambiente de produção, tá? E o Renzo vai mostrar pra gente passo a passo desde a inserção dos componentes até uma fonte completinha conforme ela vai para você consumidor que está nos acompanhando. Como é que é aí? É isso aí, Bruno. Pessoal, ó, nós vamos começar lá na inserção, né? Nós temos a parte de inserção SMD, que monta algumas coisas, e tem uma inserção PTH que monta o restante das coisas. Nós vamos mostrar aí no processo todas as etapas, né, de produção das fontes, até ela chegar aqui na montagem final, ser embalada e vai lá para a expedição para aguardar o pedido do pessoal e ela ser despachada para o destino dela. Vamos lá conferir. Bora lá! Bom galera, então estamos aqui na inserção dos componentes. É aqui que a mágica começa a acontecer, mas não se limita só a isso. Conta pro pessoal, Renzo. É isso aí, pessoal. Então, aqui, ó, aqui é onde inserido, pessoal, as placas que são montadas em SMD, ó. Só para o pessoal ver aqui, ó, esse aqui é um produto novo, né, que nós lançamos recentemente, Bruno, que é um conversor redutor de tensão. Então, ele pega a tensão da bateria de 24 e abaixa para 12, entendeu? Isso aqui é utilizado muito em caminhão, né, para essa função. Aqui é inserir todas essas partes desses componentes SMD, né? Faz a soldagem lá no forno, né? Aqui o Douglas está fazendo a parte de conferência. Aqui, ó. Isso aqui é a placa do voltímetro, ó. Vamos ver de qual que é essa aqui? Ah, rapaz, essa aqui é da novidade, ó. Essa aqui é da Pro. Essa aqui é da fonte Pro já. Essa aqui é o cérebro da fonte Pro, né? É o que faz toda aquela parte ali de controle, comandos que nós mostramos aí na live, né, cara? Então, esse aqui é o cérebro da fonte Pro, tá aqui, ó. Esse aqui é mais placa de conversor, tá vendo? Esse aqui é um conversor, Bruno, olha que legal, ó. Esse aqui é robusto. Esse aqui é um conversor também de 24 para 12, ele é 240 amperes saída. Você vai querer testar? Vai, bora, vambora. Jogar um 24 e pôr fogo lá na carga lá para ver o que acontece? Vambora. É isso aí. Então aqui, pessoal, faz a inserção. Nós temos a insersora, né? Nós estamos até ampliando a linha SMD. Agora a gente comprou até mais máquinas, que nós estamos migrando alguns produtos para SMD, né? Produtos novos, porque assim, Bruno, o PTH ele é muito bom para a parte de manutenção, né? Fácil. Porém, assim, os fabricantes de componentes PTH estão parando de fabricar o PTH e estão migrando para o SMD. Só para o pessoal entender, o PTH seria componente de tamanho normal, né? O componente antigão, digamos assim. E o SMD é esse tipo de componente aqui, é um microcomponente. Isso. O que é a maior diferença do PTH para o SMD? O próprio nome já diz, né? O PTH é pass-through hole, né? Então é o componente que passa pelo buraco. E o SMD é Superficial Montage Device, né? É o dispositivo que é montado na superfície. Então, o SMD ele é montado na superfície, né? Com isso você consegue ganhar espaço, né? O SMD é menor, né? Então, assim, ele é um pouco mais difícil, às vezes, de dar manutenção, mais sensível. Não é que é difícil, é mais sensível, tem que ter mais técnica, tem que ter equipamentos, né? Mas hoje o pessoal as assistências aí, todo mundo já acostumou a trabalhar com SMD, porque todo equipamento mais novo já é todo SMD, né? Poucas coisas ficaram PTH. E aos poucos a gente está migrando também nossa linha para SMD por dois motivos. Facilidade de produção, né? Você ganha muito em produção, porque a máquina monta muito rápido, né? A gente já trabalha com SMD já tem uns 3 anos, montando os voltímetros, e agora a gente vai começar a migrar também as fontes para SMD por várias questões, né?
E assim, cara, depois você aprende igual eu falo, depois que você aprende a mexer com o SMD, cara, ele é mais fácil da manutenção do que um PTH, ele é mais rápido, é mais delicado, logicamente, mas depois que você aprende, ele é mais rápido, porque o PTH você tem que cortar, desentupir furo e tal, né? Isso aqui não, você esquentou, tira, coloca outro lugar, soldou, tá pronto, né? Entendi. Prático. E outra coisa também, uma dúvida, o SMD, o produto que é construído, né, constituindo o SMD como a maior parte das peças, ele é ou não é mais eficiente em termos eletrônicos, em termos elétricos? Não, em termos de eficiência não, você ganha em espaço, né? Entendi. Espaço e agilidade de montagem, né? E assim, a gente ainda usa um componente de SMD de um tamanho razoável. Tem uns micro SMD igual eu uso em celular, né? Eu uso nesses aparelhos que tem que ser mais compactos, que você custa enxergar, né? Só que aí já é complicado trabalhar, né? Então, assim, em questão de eficiência, ganha eficiência de montagem, produção. Mas elétrica não faz diferença, entendeu? Eu questionei porque eu percebo que amplificadores, por exemplo, né, mais recentes que eu tenho testado, que tem a tecnologia SMD e que tem a placa menor, talvez seja por uma questão da placa ser menor também, que pode ser que tenha ficado mais eficiente. Melhor a eficiência porque você com uma placa menor, o caminho que a corrente tem que passar é menor, então você tem menos perda na placa, entendeu? Aí sim, você ganha em eficiência com certeza, né? Ainda mais amplificador que trabalha com uma corrente, né, considerável, né? 50, né? Mesmo aqueles pequenininhos, né? 50, 60 amperes na entrada ali, então você coloca SMD, você consegue reduzir a dimensão de placa, é menos distância que a corrente tem que circular pela trilha, então você tem menos perda, com certeza, né? Legal. Agora e os fabricantes também foram melhorando a eficiência dos amplificadores também, né? Com certeza, né? Com o tempo, né? Tecnologias novas, né? Componentes com menos perda. Você pega um MOSFET antes que tinha lá uma resistência lá de 10 miliohms, hoje tem MOSFET que tem 2 miliohms de resistência, entendeu? Então, assim, melhorou muito a eficiência no quesito dos componentes também, né? Não por ser SMD ou não, eu falo por questão de tecnologia mesmo, né? Legal, bacana. Aí, ó, tá aí, acabei de aprender uma coisa, né? Eu achava que era pela questão do SMD ser naturalmente mais eficiente, hoje a gente descobriu aqui que, na verdade, é um efeito secundário. Secundário, isso. Por conta dele enxugar bem ali a trilha, enxugar o tamanho da placa, né, necessário, o percurso da corrente menor. Mas bacana. Porque assim, cara, você tem uma placa, só para explicar pro pessoal, você tem uma placa, a corrente tem que circular, por exemplo, essa placa aqui, ó, a corrente tem que circular essa distância toda. Aqui não é porque é SMD ou não, mas aqui ela vai ter que circular porque você tem que ter essa quantidade de MOSFETs para conseguir chavear os 240 amperes. Mas aqui vai um reforção de cobre aqui, ó, depois nós vamos mostrar uma placa dessa pronta, entendeu? Mas assim, com SMD você consegue fazer um produto mais compacto. Então, quanto menor distância a corrente tiver que circular pela trilha, menor a perda. É igual um cabo. Quanto menor o cabo, menor a perda no cabo. Não tem nem que ver, né? É física, né, Bruno? Legal. Legal. Agora vamos ver aqui essa máquina fazendo a inserção. Isso aí ela tá inserindo. Essa placa aí é das fontes da linha Smart. É a linha BM. A linha Battery Meter. É aquela que tem aquela bateriazinha, né? Tá sendo montada ali, ó. Na verdade, o pessoal chama essa máquina de insersora popularmente, né? Mas na verdade ela não é uma insersora, ela é só uma posicionadora, né? Uma pick in place, porque ela vem, pega o componente na fita, vai e coloca no lugar correto, né? Então aqui dentro dessas fitas aqui, ó, tem, né, vários tipos de componentes, né? E ela vai puxando, né, e colocando no local certo lá na placa, entendeu? Legal demais, entendi. Aí Perfeito. depois, Bruno, aqui, ó, vamos mostrar pro pessoal. Esse aqui é o forno de refusão, né? Ele faz a refusão da solda, né? Porque assim, na placa é aplicada uma pasta de solda, né? Ela é aplicada a pasta, depositada nos locais certos. A Pink in Place vem, coloca o componente no local certo. Depois a placa sai e vem pro forno. Aí aqui dentro do forno, ó, tá vendo? Ó, tem as zonas de aquecimento, ó. Começa aquecendo com 180, 225, 247, tá vendo? Ó, programado aqui a temperatura setada, né? E a temperatura real, né? Então ele mantém essa temperatura, tá vendo? É uma curva de aquecimento, depois é uma curva de resfriamento até a placa sair soldada lá na ponta. Legal. Entendeu? Entendi. E agora aqui, essa aqui é como ela sai, por exemplo. Isso, aqui a placa saiu já depois de ser posicionado os componentes e depois de ter passado no forno, a placa sai pronta. Essa aqui é igual que eu te falei, é daquele displayzinho de bateria que tem na linha Smart Battery Meter, né? Aí aqui agora faz o restante da inserção PTH
e depois a placa está pronta para ser testada e colocada na fonte. PTH, no caso, recapitulando para o pessoal, né? O PTH seria aquele componente maior, né? Porque assim, tem alguns tipos de componente que ele sempre vai ser PTH, né? Não tem como ele ser SMD, entendeu? Então, assim, é o componente que é colocado através dos furos, né? Ó, tá quente, tá quente. Acabou de sair do forno. Ali, ó. Filma ali, ó, entrando no forno, ó, agora, ó, tá vendo, ó? Ela acabou de ser inserida, né? Aí, da forma como ela tá aqui, ela não foi soldada, tá só posicionada. Estão soltos, isso. Estão grudados aí apenas na pasta de solda, né? Então, assim, agora ela vai entrar no forno, vai sofrer o aquecimento, né? Ela começa gradativo o aquecimento para não dar choque térmico, vai aquecendo até chegar na temperatura de refusão da solda, depois ela sai, esfria, né? E tá pronto, tá soldado lá. Ela tá pronta para continuar no processo de inserção lá fora, né? Entendeu? Então, só para explicar aqui para o pessoal, ó. Primeira etapa do processo, então, temos a placa. Fazemos aqui, então, a inserção, correto? O posicionamento, posteriormente a soldagem aqui no forno, tudo certinho. E posteriormente, então, assim, cada componente, né? Cada parte da fonte é feita separadamente. Então, faz a placa do voltímetro, faz a placa principal, tudo feito de forma independente, para depois juntar tudo e criar a fonte que a gente conhece. Aqui, Bruno, vamos mostrar pro pessoal aqui, ó. Só pro pessoal entender o que você tá acabando de falar aqui, aí, ó. Aqui tá o displayzinho, ó. Só que essa aqui já é o voltinho tramperim, né? Mas o displayzinho tá montado aqui, tá vendo, ó? Então já foi inserido, já foi feito todo o processo e agora tá aqui já montada. Isso aqui vai lá para produção depois para ser colocado na placa da fonte para ser montado lá no final. Nós vamos mostrando o processo lá na frente. Entendeu? Legal demais, cara. O batimíter aqui, ó, tava inserindo aqui, ó. Ó, o pessoal ver, ó. Vendo aí, ó. A plaquinha já foi 100% inserida, ó, montada, soldado chicote. E aqui ela tá pronta, ó, para ser colocada lá na fonte, né, já com os trimpotes, tudo, ó, para continuar no processo de produção. Certo? É tipo a montagem de Lego, né? Vai fabricando as peças, uma por uma primeiro, e depois, no final, temos ali a obra pronta, né? Que é a fonte pronta para ir para você, consumidor. E assim, né, Bruno, só para o pessoal entender, por exemplo, a gente não, eu falo que a gente não é fabricante, a gente é montadora, né? Porque a gente desenvolve o produto, um fabricante faz a placa para a gente, outro faz o gabinete, outro faz isso, a extrusora extruda o alumínio, que é o dissipador de calor e tal, e chega aqui e a gente monta tudo, né? Sim. A Goma montadora de carro também trabalha dessa forma, né? Então, assim, algumas coisas são processos internos nossos, mas tem muita coisa que é feita externa, né? Fornecimento de matéria-prima e tudo mais, né? Entendeu? Entendi perfeitamente. Esses componentes aqui é tudo feito na China, né? Então, assim, só o pessoal entender, né? Isso aqui, 90% é feito na China, cara. É só pro pessoal, porque às vezes o pessoal tem um pré-conceito com relação a falar que é montador. Todas as fábricas do Brasil são montadoras, né? Então, com relação a... Eu já vi alguns processos da extrusora e tal, algumas fábricas que têm extrusora. Mas, assim, questão de SMD, questão de placa, todas desenham um projeto aqui no Brasil, mandam muitas vezes para fora, né? Eu falo assim, ó, eu falo que a gente conhece todos os fabricantes, né, no nosso mercado. Eu acho que a única que faz a carcaça realmente é a banda lá, que ela funde, né? Porque a da banda é fundida. Sim. Eu acho que o resto tudo compra Taramis, Stetson, né? JFA, o pessoal compra a barra de alumínio já estrudada, né? Naquele perfil e faz o corte, pintura e usinagem e tal, né? Lá na Taramis, quando eu visitei, era dessa forma. Eles faziam os cortes, né? Tem vídeo no canal também, para quem quiser assistir. Eu vi esse vídeo também. Você viu também o vídeo? Legal, cara. Ó, que legal. Eu sempre acompanho o canal do Bruno. Sou telespectador do Infinity desde o começo, né, Bruno? Desde os primórdios lá, né? Tamo junto aí sempre, né? Acompanhando. Que aí tem lá o vídeo, né? Que mostra lá fazendo o corte dos tarugos também. Sim. Se você quiser visitar, saber como é feito um amplificador, vou deixar um card aqui para você. Mas vamos voltar aqui e ver como que é feito uma fonte. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui, pessoal, aqui termina o processo de inserção, né? Aqui nós estamos com uma placa aqui que é 100% PTH, uma fonte de 120. Então, na verdade essa aqui, deixa eu ver na etiqueta aqui, ó, essa aqui é a Bob. A Bob de 200, entendeu? Aqui, ó, você vê pela etiqueta aqui da identificação, ó, é SUDI, então é Spark Usina Dynamic, né, que a gente identifica a Bob assim aqui, 200 BVB. Então, assim, essa é a placa da Bob de 200.
Essa é uma placa 100% montada em PTH, então essa aqui ela não passa no processo de SMD. Então ela começa lá do zero, vem inserindo os componentes, até chegar aqui ela está 100% inserida a parte da inserção, né? Que ela não está 100% inserida tudo, que tem alguns componentes que são inseridos em outro processo, igual transformador, indutor, né? Lá na solda, a parte de semicondutores de potência, tudo colocado fora daqui, entendeu? E depois daqui, Bruno, vamos mostrar aqui já pode filmar, a placa vem para a solda. Então aqui ela recebe o banho de solda, né? No cadinho. Ele já faz a aplicação ali do fluxo de solda e faz a soldagem da placa lá no cadinho. Aí vocês podem ver lá o processo por banho, né? E a placa sai dali já 100% soldada. A parte que foi inserida no PTH, né? Aí ali agora ele vai tirar a placa, né? Ele vai deixar ela esfriar um pouco. Depois ela vai passar no processo de corte, né? Ela passa na máquina de corte lá na frente. Porque aqui, ó, só o pessoal entender, ó o lançamento aqui, ó. Aqui ela aqui, ó. Já é a Pro, não? Essa aqui já é a Pro, pessoal, ó. Aqui, ó, tá até quente, ó. Acabou de sair da solda. Essa aqui é a Pro de 240, que vocês podem ver pela etiqueta dela aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal, ó. SUSVA, ó, 12240 PFC. Então essa aqui já é a Pro, certo, pessoal? E depois desse processo aqui, ó, ela já passa na máquina de corte, apara todos esses terminais e depois ela vai lá para o processo de solda de transformador, indutor, que nós vamos mostrar para o pessoal agora. Legal. Aí o processo de corte seria nessa máquina aqui? Eu vou pedir para você corta uma placa para a gente, por favor? Ele vai cortar uma ali para filmar, para mostrar para o pessoal. Então assim, a placa é cortada ali e ali ela apara todos esses terminais, ó. Deixa a Ju filmar aí. Aí aqui, Bruno, depois que a placa, né, ela foi cortada os terminais, aí, Bruno, depois que a placa foi cortada os terminais, ela tá aqui já, né, ó, tá vendo, ó? Foi retirar todos os terminais aparados e depois daqui ela segue lá para o processo de solda, para soldar transformador, indutor, conector, fazer reforço de trilha, tudo mais, que é o próximo processo que nós vamos mostrar pra galera aí. Obrigado. Aí, ó, pessoal, tô aqui com o celular do Renzo emprestado, que aqui é ambiente industrial, então a gente tá gravando por aqui. Então vocês perdoem, né, se o áudio não tiver. Tem barulho e tal, né? Aí aqui, ó, só mostrando aqui pro pessoal, é aquilo que eu falei anteriormente, é um Lego, né? Vai montando. Aí o pessoal já deixa tudo separado aqui, transformador, indutor, tudo certinho. Isso aqui é o transformador de qual fonte? Isso aqui é um indutor de uma fonte da 320 Pro. Eu sei porque eu conheço tudo de cor. Como é que o pessoal, assim, leigo, diferencia o transformador do indutor? O indutor, olha aqui para você ver, o indutor ele tem só um bobinamento, né? Não que todo indutor tenha só um bobinamento, mas no caso da fonte aqui, esse é o indutor de saída, é o que faz a filtragem do ripple descer lá na saída, né? Que a fonte ela pega a corrente alternada, contínua, alterna de novo em alta frequência, retifica e filtra no indutor e no capacitor de saída, para você ter um sinal contínuo filtrado lá na saída. Então ele ajuda a filtrar toda essa componente AC, né, para se transformar em puramente DC. Então aqui a corrente só circula e volta. Ele armazena energia em forma de campo eletromagnético, né, para ajudar a fonte a estabilizar. Legal. Aqui, ó, vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Esse aqui, ó, é o parzinho desse, entendeu? Porque esse aqui é o transformador, realmente é o transformador. Aí o transformador, o que ele faz? Ele tem a função de pegar um potencial alto e abaixar ou elevar ele, depende da aplicação. Nas fontes, ele pega um potencial de tensão alta, né, e abaixa para tensão baixa para você carregar a bateria. No inversor é o contrário, né? E no amplificador também, né? No amplificador o transformador é parecido com esse. Você tem o primário, que pega a tensão da bateria e inverte uma tensão mais alta, de acordo com o modelo do amplificador, né? E a fonte é ao contrário. Então você tem aqui uma tensão alta no primário e uma corrente baixa, e no secundário você tem uma tensão baixa e uma corrente alta.
Esse aqui é o da 320 Pro também, então ele é o parzinho com esse aqui, né? Que vai na placa. Show de bola. Quando a gente tem a intenção, por exemplo, de baixar a tensão, a gente tem um fio mais fino e mais espiras no primário e no secundário, né? A gente tem aqui o fio mais grosso, que são esses aqui, ó. Chicote aí, né? Um cabo, chicotão, né? bem grosso, ó. Olha que bacana. Aí aqui, nossa, esse transformador, você vendo assim, cara, não parece. É mais pesado do que parece você olhando assim. É porque aqui nós temos um núcleo de ferrite, né? O núcleo de ferrite é um material bem denso, né? É bem denso. Então ele é peso de ferro, né? Assim, então ele é pesado mesmo, né? E o cobre também é um material denso, né? Então ele é pesado também, né? Então ele é bem pesado, ele é mais pesado do que parece, né? Show de bola. E aqui, Bruno, ó, esse aqui é indutor, ó, esse aqui é indutor, esse aqui é de PFC, ó, esse aqui deve ser de alguma, não é das Pro, é das Náutica. O indutor, só para o pessoal aqui conhecer, né? Ele tem um núcleo legal, só que a questão do indutor é que ele trabalha como uma bobina só, né? Isso, uma bobina só. É porque, assim, o transformador, ele faz transferência de campo eletromagnético, né? Então ele transfere energia do primário para o secundário através de campo eletromagnético, alternando o fluxo magnético ali. O indutor, ele armazena energia em forma de campo eletromagnético. Então, você dá uma descarga nele e a hora que você tira, ele dá uma reação, né? Então ele libera essa energia que foi armazenada em campo eletromagnético. É igual a bobina de carro, mesma coisa. Então, beleza. Agora, vamos lá então? Vamos mostrar aqui, ó. É aqui, Bruno, é onde a placa recebe o transformador, conector, indutor aqui, ó. Essa aqui, ó, é a Pro. Olha para você ver que interessante. A Pro, ela tem 2 indutores a mais, que é o quê? É o filtro modo comum de entrada, que a fonte com PFC ela tem que ter o filtro modo comum de entrada, porque devido a ela chavear a senoide para fazer a correção do fator de potência, ela gera ruído. Então tem que ter o modo comum para não deixar esse ruído voltar para a rede. Entendeu? Então a senoide aqui, se você medir com o osciloscópio, ela vai estar limpinha, entendeu? Não vai ter ruído. Então assim, ela não causa sujeira na senoide, entendeu? Aqui nós temos o indutor boost do PFC, que é igual eu te falei ali, que ele armazena energia em forma de campo eletromagnético. Então ele vai pegar quando a tensão da rede está baixa, elevar e estabilizar no DC bus aqui, ó, né, que é o barramento DC. Você vê, esse capacitor aqui é de 400 volts. O PFC trabalha estabilizando uma tensão entre 380 e 390 volts, entendeu? E essa tensão estabilizada vem para o primário da fonte, né, que é aqui, ó, esses dois IGBTs aqui, e faz o chaveamento no primário do transformador aqui, abaixando a tensão, que é aquilo que a gente acabou de explicar ali, e elevando a corrente. E aqui é todo feito o trabalho de solda, né? Reforço de solda nas trilhas, tá vendo? Porque você tem que pensar que vai passar 120 amperes, né? Então assim, solda o conector aqui, ainda não foi finalizado o trabalho, tá vendo? Esse conector ele foi soldado só por cima, então ele vai receber uma solda aqui. Aqui vai um shunt de medição de corrente, né? Para o amperímetro funcionar legal. E é isso aí, ó. Tá aí isso aqui é a 120 Pro, que tá saindo no mercado aí já, né? Você vê que ela já tá em produção, ela já tá até em teste lá na frente, nós vamos mostrar ela testando lá na frente, ó. Aí para vocês verem, pessoal, por que de fato a com PFC ativo vai ser um pouquinho mais cara do que a sem PFC e por que também houve tanta... Vou pegar uma de 120 aqui agora. Ó. Tá, ele vai pegar uma de 120 e eu vou falar um pouco aqui com vocês enquanto isso, que é para vocês entenderem por que houve tanta relutância por parte dos próprios fabricantes em criar uma fonte com PFC ativo. Então, o Renzo, ele quis arriscar, ele quis ouvir o consumidor, os anseios do consumidor e sair na frente com a fonte de PFC ativo. Vamos lá. Olha aqui, ó, pra você ver, ó. As duas são 120 amperes. Certo. A de cima com o PFC, a de baixo é a fonte simples. Olha a diferença. Olha a diferença. O transformador você vê que é praticamente o mesmo, né? Tem diferença de bobinamento, mas é o mesmo núcleo, o indutor de saída é o mesmo, porque a corrente que vai circular é a mesma. Porém, olha aqui o tanto de componente que tem a mais, né? O que é uma vantagem do PFC, Bruno? Como ele estabiliza a tensão de entrada, o banco de capacitor aqui diminui, tá vendo? Ó? Você tem menos capacitor, que eu tenho um capacitor maior, de tensão maior, né? Porém com menos capacitância, porque não precisa, porque o PFC estabiliza. Mas em compensação, por exemplo, IGBT, essa aqui tem 2, essa aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, isso aqui é um diodo, não é um IGBT, né? Mas é custo também, né? Que nessa aqui não precisa daquele diodo, né? Aqui tem a ponte retificadora, que ela é colocada em outro processo, aqui também tem a ponte retificadora, mas olha só, a dimensão de placa, essa aqui é 2 dissipadores de calor, 2 cooler, essa aqui é um dissipador só, um cooler só. Então assim, cara, realmente, o pessoal vai ver, nossa, mas a fonte 120 PFC ficou bem mais cara.
Por quê? Não é porque a gente quis, é porque é o necessário para ela ficar boa, entendeu? Quem quer rir, faz sorrir. tem que fazer rir. Não tem jeito, turma. Mas olha só, quando ele vai voltando a placa aí, vocês viram que legal, cara? É praticamente, se você for pegar de uma etapa para trás, é praticamente outra fonte, né? Então isso aí é o que confere o PFC todas essas melhorias, todos esses benefícios. Mas calma, não vamos focar aqui no PFC agora não. Vamos focar aqui em como é feita a fonte, que vai ter outro vídeo específico só da fonte PFC. Isso. Tá bom? E aqui, Bruno, é todo feito esse processo de soldagem, né? Reforço de trilha, soldagem de transformadores, indutores. É, nesse caso aí que você falou, para suportar bastante corrente, isso, né? Isso. Tem que fazer todo o reforço, né, de solda, né? Principalmente na parte de corrente. Essa placa ainda é uma de 120, ela é até pequena, não vai tanto reforço, né? Porém, você pegar uma de 500, ela vai bastante reforço, porque aí é 500 amperes, né? E a placa é maior, as trilhas são maiores, então tem mais reforço ali, né? Aí, ó, você pegar uma placa daquela ali que está sendo feita, ó, essa aí é uma placa de 70. Você vai ver que praticamente não vai reforço nela, porque ela é curtinha as trilhas, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Ela é curtinha Mas ainda assim eu achei bem parruda, bem reforçada. Porque é 70 amperes, né? Não é pouca coisa, né? Então assim, mas em comparação com uma fonte maior vai bem menos reforço, né? Então por isso que uma fonte maior custa mais caro mesmo, não tem, né, milagre, né? Vai mais material no processo de fabricação, né, cara? Não tem segredo, né? Aqui, ó. Aqui são os indutores das fontes, tá vendo? Olha o tanto aí, ó. Tá vendo? Esses aqui são os indutores, né? São bobinados em outro processo. Vem pra cá, tá prontinho para ser colocado na placa. Ele é bobinado aqui dentro? Alguns sim, alguns são terceirizados. Eu tenho uma empresa terceirizada que faz para mim fora os transformadores das fontes, indutores, e alguns transformadores são feitos aqui. Depois a gente pode até mostrar no processo lá, onde o pessoal faz essa preparação, essa bobinagem aí. Legal. Beleza? Vamos mostrar agora, Bruno, o processo depois que a placa sai da solda ali, né, do reforço, e vem para a parte de isolação e transferência de calor, né? Porque a gente sabe que tem certos componentes que geram mais calor do que os outros, que é os componentes de potência, né? Semicondutor de potência, que são o quê? IGBTs, diodos de retificação, ponte retificadora, e só que eles são vivos, né? O pessoal às vezes não sabe, né? Vamos explicar pro pessoal. Por exemplo, aqui nesse tab aqui desse IGBT vai uma tensão aqui de 300 volts, cara. Entendeu? Então ele tem que estar bem isolado do dissipador de calor, porque senão fecha curto ou a fonte vai dar choque, porque o dissipador é aterrado no negativo da saída, né? E aqui também o diodo, ele é vivo aqui, ó. Aqui você tem o positivo da bateria. Entendeu? Então, você tem que isolar ele também com a mica, né? Para não ter curto por segurança e funcionar, né? Por quê? Esse componente ele gera calor. Tem que pegar o calor dele e passar para o dissipador. Então vai a mica, que é um mineral, né? Um isolante mineral. E ele vai com pasta térmica. A pasta térmica ajuda a preencher os gaps entre a mica e o componente, para você ter melhor eficiência de pegar o calor do componente e jogar para o dissipador. E o dissipador, através das aletas, dissipa para o ar, com a ventilação. Legal. O processo está sendo feito aqui, ó. Isso aqui é uma fonte de 200 Smart. Ela já passou por todo aquele processo de solda, reforço, né? Ó, feito o reforço na placa. E aqui já foi colocado, né, as micas, tá vendo? Ó, com a pasta térmica. E aqui ela tá pronta para ir para ser parafusado no dissipador. Entendeu? E aqui, pessoal, ó, deixa eu arrumar ali. E aqui, ó, é onde ela é parafusada no dissipador. Aqui, Bruno, enquanto o pessoal vai vendo ali, vai mostrar aqui. Aqui, ó, é a placa depois que já foi feito o processo de solda, pasta térmica, mica, e agora ela foi parafusada. Então tem essas presilhas, né, com um parafuso que vem e parafusa no dissipador. Então, esses aqui são os diodos de saída, eles esquentam muito. Então o que ele tem que fazer? Pegar o calor dele, jogar para o dissipador, e o dissipador, através da ventilação, dissipar esse calor para o ar, porque senão a fonte superaquece e vai queimar os componentes, né? Nós temos aqui os sensores, né? Frisando aqui, eu vou mostrar para o pessoal. Ó. Isso aqui nós temos os sensores de temperatura,
Um é de proteção da fonte, o outro é do sistema de ventilação. Então, o sistema de ventilação da fonte Smart, que a gente já comentou, né? Eu implementei em 2014, sempre foi por temperatura. Então, o dissipador vai aquecendo, o cooler vai acelerando, ele esfriou, o cooler desacelera, para manter sempre o menor nível de ruído possível, principalmente para quem usa a fonte em caixa Bob, né, Bruno? Essa preocupação eu sempre friso, acho muito legal. Eu, por exemplo, uso fonte em caixa Bob. Eu atendo muitos alunos de consultoria, né, consumidores finais, que utilizam fontes para essa finalidade. E assim, a usina tem sido pioneira em criar fontes Smart Cooler de verdade, tá? Não vou falar assim, Smart Cooler. Eu já vi algumas fontes Smart Cooler, mas que muitas vezes, mesmo no ponto mínimo ali de funcionamento, já causam um ruído indesejado. E essa preocupação que a usina tem realmente é um diferencial no meu humilde ponto de vista. Sim. E aqui é outro sensor de temperatura, então ele atua quando a fonte superaquece, né, para a fonte não queimar, porque assim, tem muita gente que monta a fonte errada. Ou montar a fonte subdimensionada para o sistema, que a fonte fica trabalhando lá 200 amperes enforcada lá, né? Entendeu? E tem o pior, o cara que vai ainda coloca no porta-módulo. Aí a fonte trabalha abafada, circulando o mesmo ar quente aqui, ó. Então se ela não se proteger, meu amigo, ela vai queimar. Então assim, a proteção temperatura a fonte sempre teve justamente para preservar a fonte, não queimar a fonte e o cara não ter dor de cabeça, entendeu? Como que ele funciona? Na hora que chega no limite de temperatura, ele atua diminuindo a potência da fonte. Está explicado lá no manual, né? A gente sempre frisou isso, entendeu? Não tem como o cara falar, minha fonte esquentou para o rendimento. Não, mas está escrito no manual. Então use sua fonte corretamente. Então assim, a fonte superaqueceu, ela vai começar a reduzir a potência, porém ela não para de mandar a carga para a bateria, ela só reduz a potência. Está instalado corretamente, dificilmente ela vai ter que atuar a proteção temperatura, entendeu? Mas se ela for mal instalada, mal montada, a proteção temperatura vai atuar, entendeu? Depois nós vamos fazer um teste, simular isso lá na bancada para o pessoal ver. Legal, eu não sabia disso, dessa forma, desse sistema de proteção. Eu achava, sinceramente, que esquentou, desliga. Eu achava isso, não sabia, legal. É porque assim, cara, no começo eu ia fazer ela intermitente, né? Desligava, esfriou, religa, igual é dos módulos. Falei, cara, mas a fonte não pode parar de mandar a carga para a bateria. É uma preocupação. Isso, porque eu era usuário da fonte, eu tinha no meu carro. Então eu falava, cara, não pode desligar. Esquentou ali, montou errado, tá calor demais às vezes num dia, né? Um dia atípico, né? Não importa. Uma fonte de 200, às vezes ela vai dar 180, 170, mas você vai ter a fonte ali funcionando e mandando carga para a bateria. Nossa, baixa o som um pouquinho, ela recupera, entendeu? Então a gente sempre preocupou nessa questão do gerenciamento de temperatura da fonte, né? E não matar a fonte e o cara ficar sem. Não, tá quente demais, eu montei minha fonte errado, ela tá subdimensionada pro sistema, não tem problema, abaixa o volume, ela vai tocar da mesma forma, você não vai ficar sem som. Olha só que legal, pessoal. Acabamos aqui de receber uma dica fantástica de como manter a performance máxima da sua fonte enquanto você está utilizando. Basicamente, deixa ela bem ventilada para ela manter uma temperatura legal. Sim, é isso aí. Porque o pessoal faz muito aqueles porta-módulo, cara, e junta módulo, junta fonte, junta um monte de coisa, cara, e aquilo ali não tem ventilação. Não sei se você já reparou. Os nossos lá tem ventilação forçada. Sim, mas tem muitos que não tem. O pessoal não tem, às vezes, a preocupação, o conhecimento, né, disso. E fica aquele porta-módulo ali, abafado, né, cara? E aquele ar quente circulando em todos os equipamentos. Aí prejudica a fonte, prejudica o amplificador, né? O amplificador às vezes é mais sensível do que a fonte, entendeu? E o cara, às vezes, o som dele para de tocar e não sabe por quê. Mal montado, né, Bruno? É o que a gente fala. Agora ele já sabe. Vamos lá, então? Vamos. Depois daqui, cara, a placa vem pro teste. Aqui nós temos aqui, pessoal, as bancadas de teste. Isso aqui que vocês estão vendo aqui em cima, ó, são as cargas resistivas. Então aqui nessas bancadas a gente geralmente testa a fonte até 220, tá vendo? E as maiores a gente testa em outra bancada. Então aqui nós temos uma carga resistiva, ó, aqui ela está ajustada para 120 amperes, que é a placa que está sendo testada no momento. E aqui ele faz, Bruno, ele faz toda a aferição de corrente, tá vendo, Bruno? Ele faz o ajuste de tensão, né? Olha lá, o teste de corrente, nós temos um amperímetro ali, o voltímetro, né? Ó, ele faz o ajuste de tensão de corrente mínima, corrente máxima. Ó, faz todos os ajustes, ó, fica vendo. Ó. Certo? E aqui, ó, ela é testada em 120 a 12,5, porque esse voltímetro aqui ele pega a queda de tensão do contator e tal, mas a tensão mesmo
marcando aqui, tá vendo? Esse voltinho de carro real mesmo que tá saindo da fonte, tá vendo? Então, ó, 120 a 12.8, tá vendo? Então, assim, não tem segredo, cara. Tá aí, ó. O segredo é isso aí, ó, né? Vamos dizer assim, né? A usina dá o que promete, você vê, cara. Nós estamos na linha de produção, todas as fontes são testadas da mesma forma. A fonte fica 5 minutos aqui em carga máxima, testando, olha lá, aquela placa tá testando, ele tá fazendo a conferência de outra placa, entendeu? E ela fica ali 5 minutos em carga máxima, né? Simulando como se tivesse num som, né? Tá 12.9 9 e 117, 118. É porque aquele amperímetro ali ele dá uma variadinha também. Olha que só o pessoal ver, ó, vamos pegar aqui um alicatão, né? Mini pão, que esse aqui marca certo, ó. Ó, aqui lá tá até bem preciso, ó, tá vendo? Tá batendo bem em cima da risca, né? Ó, você vê que a tensão subiu um pouco e a corrente caiu, porque a carga ela dá uma variada, ela esquenta muito, né? Ela dá uma quedinha, mas se você fizer a conta de potência, ela vai estar dando, né, o 120 amperes em 12,5, que é o declarado no manual, né? E depois, Bruno, lá na montagem final, a placa passa por um reteste. Então ela passa por uma recalibração, só que porém lá é rápida. Faz só os ajustes ali e confere se o que foi calibrado aqui tá certo, você entendeu? Para não ter erro mesmo, da fonte sair daqui descalibrada, não dando a corrente ou não dando a tensão que ela é feita para dar, né? Entendeu? E aqui, ó, tudo é bancada de teste. Você vê que tá testando hoje, eu tô testando lote de placa de 120 amperes. Então, todas as cargas aqui vão estar testando as placas 120. Legal. E então, só para o pessoal entender, ela fica aqui no teste de fogo, que segura durante um certo tempo numa carga resistiva, Isso. Aquela corrente que ela declara, a potência total que ela declara, né? Sim. E posteriormente, até o final, ela vai passar por um reteste só para garantir, né? Nós vamos mostrar ali, pessoal, lá na montagem final, depois que a placa é montada no gabinete. A gente retesta ela e faz a reconferência do ajuste. Aí lá é feita a calibração do amperímetro, né? Que ela recebe um amperímetro, então o amperímetro tem que ser calibrado na placa, por causa do shunt que vai na placa, tem que ser ajustado. E nós vamos mostrar pro pessoal ali agora a montagem final da placa. Vamos passar por aqui pro pessoal ver, ó. E aqui a gente já vai mostrando alguns outros detalhes, ó, da montagem de gabinete, né? Aqui, ó. Aqui é onde começa o processo de montagem da linha Smart. Então essa linha de cá monta só a fonte da linha Smart. E a de lá monta os outros produtos que a gente tem. A linha, olha lá, tem uns gabinetes branquinhos lá, que é a linha Marine que está saindo agora, né? A linha Revidute, a linha Pro também, os gabinetes já estão ali, ó. Ele é montado numa outra linha separada para não misturar com a linha Smart, que essa aqui só faz essa linha de produtos, né? Então aqui, Bruno, olha, aqui, ó, nós temos aqui a lateral. Eu vou frisar um negócio pessoal, cara, né? Só para o pessoal ficar bem frisado. Essa lateral aqui ela é em plástico, porém não é qualquer plástico. Isso aqui, pessoal, é policarbonato, entendeu? Anti-chama. Então, assim, ele é um material que ele não propaga fogo. É um material muito seguro, então, assim, ele derrete. Se você jogar ele no fogo, se pegar e pôr fogo nele aqui, ele vai derreter. Mas ele não pega fogo. Não é inflamável. Não é inflamável, entendeu? Então a gente tem todo esse cuidado, entendeu? É um material caro, não é barato, entendeu? Eu vou te falar assim, ó, só para o pessoal ter uma noção. Policarbonato desse aqui, de 12 a 15, 17 reais, depende, né, o fornecedor, volume de quantidade de compras, o quilo. Um plástico convencional você compra por 5. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, assim, isso aí é uma preocupação que a gente tem, entendeu? Em relação a esse produto, né? E aqui, Bruno, ela vai receber ali, recebe adesivos, cabo, disjuntor, aqui, ó, né? O disjuntor, né, que é o disjuntor de proteção que vai na entrada da fonte, que tem a função de liga e desliga e também de proteção da fonte, né? Aqui, ó, aqui já tá montado, tá vendo? Ó, aqui já tá montado o cooler, o disjuntor e o cabo de energia, aí, ó. Tá vendo que legal? Já fica montadinho porque a fonte vai andar aqui e isso aqui vai ser encaixado no gabinete. Ó, aqui nós temos aqui, ó, os gabinetes, tá vendo? Uma parte do chassi, ó, do gabinete tá aí, né, já pré-montado. E aqui é a linha de montagem onde o quê? A placa é encaixada no gabinete. Certo?
Então ali ela é feita parafusamento da placa no gabinete, né, no chassi, né, colocado os parafusos de fixação, né, que une a placa com o gabinete. Ó, tem umas que dá uma encrencadinha às vezes no furo ali. Porque a placa ela é montada, o gabinete é fabricado em CNC, mas às vezes tem hora que dá uma... O furo não sai às vezes no ponto certo que tinha que sair, né? Aí tem que dar uma ajeitadinha, mas isso aí é normal, ó. De cá já deu certo, tá vendo? Ela recebe já o número de série. Então assim, tá vendo nos capacitores ali, ó, tem duas etiquetas agora, ó. Uma de lote de produção, né? Então assim, é totalmente rastreável, a gente sabe todos os componentes que foi montado nessa placa, né? E o número de série é atrelado àquele lote ali também. Então, através do número de série, a gente consegue rastrear o produto e saber tudo que aconteceu com ele, quando ele foi fabricado, né, lote de componente que foi utilizado. E lá na ponta eu vou saber, por exemplo, para quem que eu vendi, entendeu? Ah, vendeu para o distribuidor tal, para tal lugar. Então a gente consegue rastrear o produto e caso, vamos supor que ocorreu falha num lote inteiro, a gente consegue rastrear e saber, né, para quem que tá, onde que foi vendido, né, qual que é o motivo que deu o problema, entendeu? Tem toda essa rastreabilidade aí. Legal. É onde eu te falei, ó, que a fonte é retestada. Então aqui a placa já foi montada no gabinete, né? É uma placa de 120, ó. Ele vai fazer a conferência de corrente e tensão. Ele testa tensão máxima, tensão mínima, corrente máxima, corrente mínima, né? Corrente nominal. Então lá ele faz o ajuste de potência da placa, entendeu? Você viu ali que deu 125 mais ou menos em 11.8, 11.6, né? Então assim, é tudo calculado em potência, né? Porque a carga ela varia um pouco, então a gente sempre calibra a fonte por potência, não só por corrente, entendeu? É sempre multiplicando um pelo outro por causa de variação de carga, né? Mas ela sempre sai daqui calibrada no que a gente declara no manual de instrução, né? É por isso que às vezes a gente pega aquelas variações... Sim, normal, isso aí sempre vai ter. Componente, né, cara? Isso aí é componente, temperatura, né? São N fatores aí que faz a fonte ter uma variação na calibração, né? Então, assim, tudo tem tolerância. E a gente admite uma tolerância de até 5%, né? Que é geralmente a tolerância dos componentes, né? Olha lá, você pode ver lá, ele tá fazendo lá o ajuste de tensão máxima, né? Ajusta geralmente em 14.45, né? Para ficar ali no meio do caminho ali. E ali agora ele vai fazer a calibração do amperímetro, né? Ó, ele liga a fonte na carga lá, ó, ele calibrando o amperímetro, ó. Aí ele coloca no amperímetro a mesma corrente que está marcando lá no alicate amperímetro, entendeu? No amperímetro de bancada aí. É um amperímetro que foi desenvolvido por nós. E a gente faz a conferência de calibração comparando com o alicate amperímetro. O alicate amperímetro a gente manda para uma empresa fazer calibração. E a gente está sempre recalibrando e conferindo tudo, né? Sempre, né? Para não ter problema de variação. Legal. Porque assim, a gente ficava usando o alicate amperímetro aqui, cara. Uma bateria custa R$20, pensa bem. Quantas baterias gasta por dia? Então a gente desenvolveu esse amperímetro aí para ter essa precisão, sabe? Ele é um amperímetro de efeito Hall. Então assim, é que tem uma precisão absurda. É a mesma precisão do alicate amperímetro, porque o alicate amperímetro também é por efeito Hall, né? Então assim, mede direitinho. Precisão aí de erro de no máximo 1%, né? Então é muito legal. Legal. Foi uma forma da gente economizar com bateria, né? E gerar menos lixo, né? Tudo pensando nessas questões, né? Chegava no fim do mês aqui, tinha uma caixa cheia de bateria. Para ficar descartando aquilo. Eu falei, não, vamos desenvolver alguma coisa aí pra gente diminuir esse custo aí e esse impacto também com o meio ambiente, né? Legal essa preocupação. E aqui, ó, a placa recebe cola, né? Então aqui, deixei ele acabar de colar essa placa, eu vou pegar... Ah, aqui, ó, tem uma aqui já, colar. Essa placa, aqui, ela recebe cola em alguns pontos específicos, né? Principalmente capacitores, para ele não ter perigo dele quebrar, ela tá até mole ainda, ó. É uma cola especial desenvolvida pra gente, entendeu? Então assim, é uma cola que ela fica dura mesmo, ela trava bem mesmo, não é uma silicone, né, que fica mole, ela é uma cola dura, rígida. Depois que ela seca, ela cura, ela fica dura para travar realmente o componente para não ter chance de ter movimento, né? Igual o capacitor com vibração no som para não quebrar e não soltar dentro da placa e dar mau contato e tudo mais, né? Então todas as placas recebem cola.
tem muita gente que fala assim, não fica bonita. Eu concordo. A placa limpinha fica mais bonita, mas não adianta a placa ficar limpinha ali e não funcionar, né? Então, ou dá problema rapidinho. A gente aprendeu isso lá no começo, né? As primeiras fontes, quebrava capacitor, acontecia isso. Não, tem que colar, não adianta. Infelizmente, é um processo que não tem como fugir dele. E aqui, o pessoal vê aqui, essa fonte aqui, ela vai lá para os Estados Unidos. A gente fabrica para PRV Áudio, lá dos Estados Unidos. Entendeu? Essa fonte vai lá para os Estados Unidos. Essa linha aí é da linha da PRV, é uma fonte 120. E essa fonte vai diretamente para os Estados Unidos aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Olha o plug. Padrão americano. Essa fonte aqui é para exportação. Você pode ver que ela vai estar toda em inglês, ó. Tá vendo? Todas as especificações em inglês, né? Aqui, ó. Tensão de entrada, né? Tudo mais. Então, é uma fonte para exportação. E depois que a placa passa pelo processo de colagem, ela vem para montagem final, é parafusado, né? E ali faz toda a inspeção visual, limpeza, né? Passa um álcool nela para dar uma limpada nela. Aqui, Bruno, olha só para você ver, ó. A placa, não é que ela é testada novamente, né? Mas a fonte é ligada na tomada, né? É ligada na tomada e a gente faz a aferição de tensão, né? Para ver se tá tudo ok. Tem uma pequena carga ligada ali, ver se o amperímetro tá marcando, entendeu? Se tá atuando, né? Porque pode acontecer algum mal contato, algum erro de montagem para trás, né? Dali até aqui, né? Então a gente implementou mais esse teste aí para ver se ela tá funcionando corretamente, entendeu? Entendi, até porque ela já foi calibrada e testada 2 vezes. 2 vezes, isso. E aqui ela só faz um teste de inspeção mesmo, né? Só inspeção. A redundância já foi feita. Aqui é só uma inspeção para redundância, né? redundância, mas para saber, como você disse, se teve algum erro na montagem. Justamente, ver se não teve nenhum erro na montagem. E depois daqui a placa é embalada, né? Ela vai para embalagem. Aqui, ó. Aqui. Oi, tudo bem? Pode chegar. Ela vai para embalagem. Ó, a moça vai fazer o processo de embalagem. Essa aí, como eu te falei, é uma fonte para exportação, né? A gente fabrica para PRV Áudio, lá dos Estados Unidos. E ela é montada, ó, né? Embalada agora. Recebe toda a etiquetagem, rastreio e tudo mais, né? Ela já vai com código de barra especial lá para eles lá. E embalada, vai para embalagem, né, coletiva, vai lá para o setor de não é despacho, não, como é que chama? Eu confundo. Expedição. Eu chamo de despacho, os meninos ficam bravos. Que a gente não faz macumba, não, né? Eu fico zoando eles lá. Ela vai lá pro setor de expedição e essa aqui, provavelmente, ela já deve estar saindo já para ir embora para os Estados Unidos. Entendeu? Bacana. Legal, né? E de lá, vamos mostrar de lá pro pessoal ver, de lá é a linha de montagem de produtos, vamos dizer assim, especiais, né? Aqui, ó, para o pessoal ver, esse aqui é o nosso charger de 60, né? Que é aquele carregador de maletinha que já vem com as garrinhas, proteção de inversão de polaridade. É um produto pensado aí para quem quer ter um carregador de baterias portátil, né? Compacto, robusto. E assim, pode ser usado como fonte automotiva também, entendeu? Ele é uma fonte automotiva de 60 amperes, faz flutuação, tudo automático, né? A única diferença, porém com as garrinhas, a única diferença é que ele não tem ajuste de tensão, ele é fixo, né, nas tensões de flutuação e carga, e tem um ajuste de corrente aqui mais de fácil manuseio para fazer um ajuste melhor, né? Sim, legal. Legal, né? Então é isso aí, turma. Já vimos aqui, tem mais? Tem mais, vou mostrar. Então vamos lá. Ó, o conversor 240, ó, tá sendo montado aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui o charger, ó. Aquele aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal por dentro aqui, ó. Eu gosto de mostrar por dentro. O que é legal, né? Né, Bruno? O pessoal que é curioso, o Bruno também é muito curioso, ele gosta de desmontar, né? Nós vamos tentar pôr fogo numa fonte? Vamos. Nós vamos tentar. Vamos tentar sim. Será que a gente consegue? Do jeito que eu tô pensando em fazer, nós vamos conseguir, mas nós vamos levar uma fonte ao limite máximo de corrente que ela suportar até ela queimar. Só pra gente ver. Interessante. Aqui, pessoal, é um charger de 60, né? Como eu falei, ó. Aqui ainda vai o knob de ajuste aqui. Aqui nós temos aqui os cabos com as garrinhas, ó. Certo? Esse aqui você pode ligar invertido na bateria, Bruno, que ele não queima, a proteção dele é eletrônica. Ele tem um MOSFET como chave estática na saída aqui, então, se ligou invertido, ele protege. Se ligou certo, ele carrega. Né? Muito legal.
Bivolt automático, formato de maletinha portátil. Pezinho de borracha para não arranhar as coisas, né, onde você vai colocar ele, ó. Isso aí eu tive todo esse cuidado na hora de projetar e fabricar esse produto por causa desses detalhes, né? É muito legal para esse produto. Então aqui, Bruno, é montar toda a linha de produtos que não é da linha Smart, né? Linhas especiais. Então aqui vai ser montada a linha Pro, né, que nós vamos fazer um teste. Ela tem a carga especial, a bancada especial que ela vai passar. E de carro, vou mostrar pro pessoal aqui, ó, tem mais outra bancada de teste. E essa laranjinha aqui que eu nunca vi? Ah, cara, isso aí é produto especial que a gente faz OEM. Isso aí é um produto para carregar a bateria de paleteira elétrica. Ah, legal. É linha OEM. Isso aqui vai com a marca do pessoal que me compra, entendeu? Tá vendo? Ela já vem com um chassi especial para ser parafusado lá no chassi da máquina. Ela já sai com os cabos aqui. Parece que é as caixas pretas de avião. É, laranja, né? Já parece mesmo. Essa cor é o cliente que escolheu, né? Então é tudo personalizado. Aqui tem um setor de montagem de display, tá vendo? Ó? Onde monta uma parte dos displays, ó. Vou mostrar um detalhe ali. É onde coloca aquela parte PTH dos displays, né? Não é montado naquela linha PTH que a gente mostrou anteriormente, né? É montado separado. É os trimpotes de ajuste, chicote, né? Tudo montado aqui, parafusado naquela nossa lateral, na nosso porta display, né? A gente tem um porta display que é separado. Nós temos o porta display, né? Que ele é separado, né? Que é aquele que vai encaixado lá na fonte, né? Então essa plaquinha é a parafusada aí, né? E depois essa peça encaixa na fonte. Legal. Vamos mostrar aquela linha de teste ali? Vamos embora. Para onde olha a placa. Isso aqui é fonte 120, ó. Fonte 200, inversor. Aqui, Bruno, aqui é a linha de teste de inversores, ó. Então aqui, pessoal, o inversor ele faz o contrário da fonte, né? Ele pega a tensão da bateria e inverte para tensão alternada, né? Corrente alternada, para alimentar equipamentos aí onde você não tem energia elétrica. Então aqui é feita os testes, né, do inversor, medições e tal. É o mesmo processo das fontes, né? Testado em carga, fica um período aí de... Os inversores ficam 10 minutos em carga máxima e tal, então tem todo o processo aí que nós já mostramos bastante aqui com o Eduardo Aquino, né? O Eduardo é especializado nessa parte de energia solar e ele já teve que a gente frisou bastante essa questão aí dos inversores. E aqui, Bruno, vamos passando aqui. Isso aqui é carregador para empilhadeira elétrica também, ó. Essas placas aqui, ó. Produto que a gente fabrica OEM também. Entendeu? Ó, aqui é onde vai ser testada as Pro. Isso aqui é a bancada especial das Pro. A gente montou uma bancada só por enquanto, né? A gente consegue ter uma produtividade boa aí para atender o mercado por enquanto. Vamos ver como é que vai ser, né? Se precisar, a gente monta 1, 2, 3 bancadas, né? Aí, o que essa bancada tem de diferente aqui, né? Ela tem um variac para fazer a variação de tensão, para a gente testar o funcionamento do PFC, né, durante todo o teste da placa, né, que nas outras a gente não precisa fazer isso, né, a fonte convencional a gente testa na tomada 110, 220 e pronto, né. A Pro não, a Pro como ela tem o PFC, então a gente tem que fazer a variação de tensão para fazer a aferição correta da placa e ver se está tudo funcionando, né. Então só para o pessoal entender aqui, trocando em miúdos, né, isso aqui, a fonte com o PFC ativo, ela é exposta ao cenário, por exemplo, se a pessoa estiver ligando numa rede ruim. Sim. Ela tem que fornecer a corrente que ela declara mesmo numa rede a partir de 90 volts. 70? Ah, não, que ela declara não, aí depende do modelo, né? Sim. Tem modelo, por exemplo, a fonte de 500, ela vai fornecer os 500 numa rede acima de 150 volts, né? Porque... abaixo disso é aquilo que eu te falei, ela começa a puxar uma corrente muito alta da rede. Não, não, mas eu digo as fontes ali mais de entrada, 120, 240. As normais? Normais. Ah, não, a Pro, mas as pequenas, né? Sim. Ela vai fornecer a partir de 100, 120 volts, aí ela fornece a potência nominal dela, né? Aí depende do modelo também, nós vamos mostrar nos testes lá para o pessoal ver como que funciona, entendeu? A gente ajustou cada fonte de uma maneira. Legal, legal. Até porque, só para o pessoal entender, até porque se a fonte der a corrente declarada com a tensão de entrada muito baixa, por exemplo, 120 Pro, por exemplo, em 70 volts, ela vai dar em torno ali de 80% do que ela declara. Isso. Por que ela não pode dar 100%? Porque aí ia ter que reforçar muito a entrada dela, isso, engrossar demais as trilhas e aí
custo. Trilha, mais IGBT, indutor maior, tudo maior, né? Para dimensionar para aquela corrente que ia ser drenada. Custo, né? Então a gente fez um custo-benefício, né, cara? Mas assim, convenhamos, a outra fonte, a modelo antigo, isso não é só da usina não, tá? Isso, todas as marcas, elas só entregam quando você tá ali com a tensão 127. Tá em 110, meu amigo, já não tá entregando mais. A usina Pro 120, em 100 volts, ela ainda vai entregar o 120. Entendeu? Esse é o grande diferencial. E consumindo menos corrente da rede. A questão é o seguinte, você pega uma fonte convencional, nossa, ou de qualquer outra marca, a tensão da rede está em 90 volts. A tensão no primário está muito baixa, porque você não tem nada que estabilize essa tensão. E no secundário você tem a bateria de 12 volts. Com 90 ela não gera diferença de potencial para empurrar a carga para a bateria. Então a fonte ela fica praticamente nula. Entendeu? Boa. Ou ela manda uma corrente muito pequena. A Pro não. Às vezes ela vai mandar um pouco menos de corrente com uma rede de 70 volts, mas ela vai estar mandando corrente, ela vai estar pondo pressão. Porque ela tem uma diferença de potencial, porque ela estabiliza. Entendeu? Então ela tem essa diferença de potencial. Ela só vai limitar a potência. Entendeu? Isso a gente já testou, cara, e funciona muito bem. Entendeu? Foi uma forma que a gente achou de ter um produto com custo-benefício legal. Ah, usina, faz uma fonte de 500 que dá 500 amperes e 70 volts. Vamos fazer. Você vai pagar? Porque vai ficar caro. É igual eu falei, vai dar uma corrente de entrada de 100 amperes. Entendeu? Então é tudo essa questão de custo-benefício mesmo, né? Legal. E é isso aí, turma. Hoje, no vídeo de hoje, que já ficou bem longo, a gente mostrou aqui do zero, não só como é feita uma fonte, mostramos o processo dos inversores, processo também do que converte de 24 para 12, tudo certinho. Então, cara, eu me surpreendi vendo aqui que a usina faz produtos também para a linha de exportação através de outras marcas. Não sabia disso, não tinha conhecimento de nada disso. Então, meus parabéns pela fábrica, viu? Fiquei muito satisfeito com o que eu vi aqui. Então, cada vez que eu venho e avalio um produto da usina, eu sei também da origem do produto, como ele foi feito, o cuidado, né, envolvido em cada processo de fabricação, que sim, pela minha experiência eu digo para vocês, é um cuidado muito especial que esse cara aqui tem com você, cara, consumidor. Meus parabéns. É o seguinte, a gente se preocupa, cara, desde a satisfação dos nossos funcionários, né, estarem aqui bem equipados, confortáveis, né, para trabalhar. Você vê que a gente teve todo o cuidado quando nós fomos construir o galpão, todo com telha sanduíche, termoacústica, né? Que não é abafado. Todo ventilado, tem sistema de climatização, né? Você vê o chão da fábrica, que eu acho que tem dia que eu acho que tá até mais limpo do que o da minha casa, né? Porque o da minha casa ainda empoeira, às vezes com uns 2 dias sem limpar, o daqui limpa todo dia, entendeu? Então assim, a gente tem toda essa questão de limpeza, né? Organização, né? O Bruno já andou aqui, ele viu como que é. E eu sou chato, cara. Sou igual você, sou chato. Pode me chamar de chato, eu não ligo não. Eu também não ligo não. Eu gosto das coisas certas. Só isso. Então é isso, turma. A gente vai ficando por aqui. Aquele abração. Fiquem com Deus. Comenta aí se vocês gostaram da visita à usina. E essa semana é Semana da Energia. Teremos muitos vídeos relacionados a fontes, relacionados a tudo que compõe o coração do sistema de som automotivo, que é a alimentação. Aquele abração. Fiquem com Deus. Agora sim, até a próxima.